Graça e paz, irmãos que nos assistem nesse dia. Vamos refletir na palavra do Senhor que se encontra em Filipenses, no capítulo 1, versos 9 a 11. Por isso, abra a sua Bíblia e eu peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Meus irmãos, Paulo inicia a sua carta saudando os irmãos filipenses e logo em seguida mostra como é grato a Deus pela vida deles. Este apóstolo os tinha com a mais íntima afeição de seu coração, expressando um amor verdadeiro por eles. Ainda nestes escritos iniciais, Paulo traz uma mensagem aos seus leitores de algo muito precioso quando ele diz: pois todos sois participantes da graça comigo. Ou seja, aqueles irmãos eram iguais a Paulo, carentes da graça de Deus e participantes da operação dessa graça maravilhosa do nosso Deus. E essa graça é que os capacitava para o amor de uns com os outros, que os capacitava também na cooperação do Evangelho. E aí quando nós então nos deparamos com estes versos que acabamos de ler, Paulo apresenta àqueles irmãos a sua oração. Ele diz logo no começo dos versos que nós lemos: e também faço esta oração. Se nós olharmos no verso 4, Paulo já havia falado que orava pelos irmãos. E agora ele dá uma pitada a mais da sua oração. Ele fala um pouco mais. E ele ora, então, para que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Mais e mais aqui dá a ideia de algo presente. Lembre-se que os irmãos viviam debaixo da graça de Deus que os capacitava a amarem uns aos outros. O apóstolo de Cristo, em sua oração, demonstra que o conhecimento é o caminho para o amor, ou seja, Paulo está dizendo que através do conhecimento é que se cultiva o amor. Paulo coloca o amor não como algo irracional, mas racional, porque ele entrelaça o conhecimento e o amor. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. O cristão, ele deve amar o seu próximo, ele deve viver cheio do amor que Cristo ensina. E esse amor vem pelo conhecimento desse Cristo, pelo qual é o cabeça do evangelho que Paulo está pregando, o que derrama a sua graça sobre os que são participantes com ele. Então, esse conhecimento, ele se dá pelo estudo da palavra de Deus. E aí quando nós vamos ao texto, ele continua e diz que Paulo ora para que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e o que? Em toda percepção. O escritor William Hendricks, ele diz que esse profundo discernimento ou percepção, fruto da experiência, é a capacidade da mente e do coração para distinguir não só entre o bem e o mal, mas também entre o importante e o trivial, decidindo-se em cada caso pelo primeiro e rejeitando o segundo. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para discernir como o amor deve operar. O mesmo que escreveu esta carta também escreveu aos irmãos que viviam em Corinto. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo nos mostra a necessidade entre o conhecimento e o amor, visto que um sem o outro de nada valerá. Com isso, então, a partir do verso 10, nós encontramos alguns propósitos dessa oração. E eu quero refletir com você hoje alguns desses propósitos, sendo eles para aprovardes as coisas excelentes, para serdes sinceros e para serdes inculpáveis para o dia de Cristo. E aí nós vamos ver um propósito maior, que é mediante a Jesus Cristo, a glória e louvor de Deus. Então, o primeiro propósito é para aprovardes as coisas excelentes. Algumas traduções aqui usam a palavra discernimento para as coisas excelentes.
Paulo usa essa mesma palavra em Romanos no capítulo 12, no verso 2, ao dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, e essa é a palavra, a mesma palavra, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo ora ao Senhor para que aqueles irmãos amassem segundo a vontade de Deus, com intenções que fossem para glorificar o Senhor. Então esse foi o primeiro propósito. O segundo propósito é para usarem de sinceridade, ou para usarem o amor com sinceridade. Quando expresso o amor de Cristo, deve ser com toda sinceridade de coração, não agindo com hipocrisia, não amando com segundas intenções ou interesses pessoais. Não, o amor sincero, ele não espera nada em troca. Vou tentar ilustrar aqui. Conta-se uma história referente aos artesãos que faziam peças com barro, que ao trabalhar com uma qualidade fina de argila, a peça tinha grande chance de trincar ao ser levada ao forno. E muitos artesãos, em busca de lucro, porque essas peças finas eram muito rentáveis, ao trincar ou quebrar essas peças, usavam-se de uma cera de cor semelhante à peça, mas essa cera ela era imperceptível aos olhos, exceto se fosse colocada diante de uma luz forte. Então eles usavam isso para remendar o produto. Só que aqueles comerciantes que eram honestos, eles então passaram a colocar em dado momento anotações nas suas peças dizendo sem cera. E esse é o sentido que Paulo ora para que o amor dos irmãos de Filipos crescesse mais e mais, para que ao amarem fossem sem cera, ou seja, que o amor demonstrado não fosse falso, fosse um amor verdadeiro. E aí há então o terceiro propósito, e esse terceiro propósito é para serdes inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça. Paulo orava para que aqueles irmãos pudessem ser puros e irrepreensíveis no dia de Cristo. A sua oração é para que, conhecendo as palavras de Jesus, vivessem amando mais e mais e mais e mais, para que buscassem a perfeição em Cristo Jesus. Em outras palavras, a santificação. A santificação que flui então da justificação. A oração de Paulo era por uma vida sem tropeços. Talvez passe pela sua cabeça que todos são pecadores, sim, verdade, mas lembre-se que nós estamos trabalhando na ideia de Paulo que mostra uma progressão. Quando nós voltamos os nossos olhos para o verso 9, ele ora para que o amor aumente mais e mais. E o amor é a base que nós estamos olhando, ou seja, a busca pelo conhecimento de Cristo que leva ao amor para que viva em progressão no processo de santificação. E esse processo de santificação há de ser completado no dia que Cristo vier buscar a sua igreja. Então, aqui é a mesma ideia que Paulo escreve em 1 Coríntios 1,8, que diz: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E também a mesma ideia do verso 6 aqui do capítulo 1 de Filipenses, quando ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo está orando para que Deus santifique os irmãos filipenses e que eles deem evidências de sua santificação. Como nós vemos descrito em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, quando diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, dado estes três propósitos, eu quero olhar para a parte B do verso 11, onde nós encontramos então o propósito maior,
Então, podemos dizer que, buscando o conhecimento do Senhor, somos ensinados e ajudados pela graça de Deus a amar e desenvolvendo os propósitos, então, mediante a Cristo, nós glorificamos e louvamos o nosso Deus. Tem um autor chamado Moisés Silva. Ele destaca que essa oração do apóstolo Paulo tem uma correspondência fundamental com a oração que Cristo ensinou, pois a primeira petição é para santificar o nome do Senhor. E assim sendo, o Senhor nos ensinou a colocar todos os outros pedidos dentro de nossa estrutura de desejo de glorificar a Deus. Então, ao olharmos para essa oração de Paulo, nós precisamos refletir alguns aspectos. E eu chamo, então, a sua atenção para esses aspectos. O primeiro é se temos orado uns pelos outros, orado pelo nosso próximo, orado pelos irmãos da sua igreja. O segundo aspecto que eu chamo a sua atenção é se em nossas orações por esses irmãos temos pedido a Deus que o amor deles aumente mais e mais, fruto do conhecimento de Cristo. O terceiro aspecto é se em nossa oração por nossos irmãos temos pedido a Deus para que amem conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que sejam sinceros em amar e que Deus santifique-os em tudo, conservando-os íntegros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O quarto aspecto é então olhar para dentro de si e pedir ajuda do Senhor para um autoexame. Se você tem amado conforme o conhecimento de Cristo, se tem amado conforme a perfeita vontade de Deus, ou se por plena satisfação do eu, se você tem sido ou se você tem tido um amor sincero e se tem buscado por uma vida de santificação. E o quinto aspecto, meu irmão, é dizer para você que por mais difícil que pareça tudo isso, quando nós olhamos para o verso 11, Paulo faz um destaque que nos motiva a essa busca, dizendo que é mediante Jesus Cristo. Em Cristo você é capacitado para orar e para viver essa vida descrita por Paulo. Você não está sozinho, Cristo está com você. Ele sabe que sozinho você não consegue, mas é Ele quem te capacita e fortalece. E então eu parto para o último aspecto, que é apenas para relembrar você, meu irmão, que o fim principal do homem é glorificar a Deus em tudo e gozá-lo para sempre. Que Deus abençoe a sua vida. De Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus braços prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador.